Estamos ao vivo para mais uma aula semanal do Glicada Abaixo de 7. E você é meu grandíssimo convidado para a aula de hoje. A aula de hoje, quando a gente pensou na estruturação desse tema, a gente realmente viu uma grande necessidade, porque realmente há muita dúvida. Mas antes de tudo, olha só, pega papel e caneta, pega a sua água e vamos começar mais uma aula de número 12 do Glicada Abaixo de 7. Se você ainda não é inscrito nessa aula semanal que acontece toda terça-feira às 19 horas, então eu sugiro muito que você possa sim se inscrever na aula no link que eu deixo aqui logo embaixo do vídeo, tá? Então, isso vai ser muito importante, tá? Porque lá você vai receber canais de aviso, o conteúdo. Então, o conteúdo que eu utilizo aqui, eu coloco lá no grupo, então você tem acesso a isso também, tá? Então, isso vai ser de extrema importância, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre o tema aeróbio em jejum no diabetes tipo 1. É um mito ou é uma estratégia inteligente? Eu vou compartilhar aqui a tela. Deixa eu compartilhar aqui para que a gente tenha uma melhor visualização. Vamos lá, compartilhando. Olha só, aqui está o nosso mapa mental. Eu vou diminuir aqui o tamanho dele, para que a visualização fique um pouco melhor, tá? Então, isso aqui vai ser importante. Então, vamos lá, introdução, né? Hoje, a aula a gente vai falar sobre aeróbio em jejum, se é uma estratégia, se é uma estratégia inteligente ou se é um mito, tá? E a gente vai tirar algumas dúvidas, tá? Mas a maior dúvida que a gente tem hoje é muita gente com diabetes tipo 1 me pergunta, Johanna, será que vale a pena fazer exercício aeróbio em jejum? Ou não apenas só o exercício aeróbio, né? Exercício físico, né? Muitos têm medo de hipoglicemia, outros acreditam que emagrecem mais rápido, e na aula de hoje eu quero mostrar que pode ser uma estratégia muito segura e inteligente. Então fica comigo até o final desta aula, tá? Qual que é o nosso objetivo? Fazer com que você entenda o que acontece com a glicemia durante o aeróbio em jejum, quais são os reais riscos de hipoglicemia ou hiperglicemia adotando essa prática, tá? E quais são as estratégias seguras para você usar ou não durante o aeróbio em jejum no seu tratamento, tá? Então, eu quero que você saia daqui com isso bem claro na sua mente, tá bom? Então, isso vai ser muito importante. Vamos lá, então. O que significa, então, aeróbio em jejum? De uma maneira muito simples e didática, exercício físico feito logo cedo, sem café da manhã, ou seja, você está em completo jejum. Você acorda, faz seu xixi, escova os dentes e vai ali treinar, tá? Pode ser uma caminhada, quando a gente pensa em aeróbio, tá? Pode ser uma caminhada, uma pedalada leve, uma corrida na esteira, enfim, pode ser tudo isso, tá? Até uma natação, tá? A gente precisa entender que, deixa eu aprovar aqui, a gente precisa entender o seguinte, que no contexto do diabetes tipo 1, sempre vai precisar considerar o valor de glicemia e de insulina, tá? Então, quando você está em jejum, é legal ficar de olho na insulina basal. Isso aqui vai ser muito importante para que a gente consiga evitar uma possível hipo por conta de insulina basal. Mas é bem mais difícil, tá? Mas é bom ficar atento a isso, tá? Deixa eu permitir aqui. Então, isso é muito importante, porque como a gente não vai ter insulina ativa para a alimentação ali do café da manhã,
tem que ficar de olho nessa insulina basal aqui, tá? Então, isso é muito importante. Por que o exercício aeróbio em jejum pode ser seguro no contexto do diabetes tipo 1? Eu acredito que muitos de vocês já tenham tido algum tipo de informação falando que não é tão legal, o risco de hipoglicemia pode aumentar, então tem que ter um cuidado, né, um pouco maior, né? Então, mas eu quero que você, a partir de agora, esqueça tudo que já foi falado para você, para que você entenda de uma vez por todas o que pode ser eficiente ou não, dependendo do teu contexto, tá? Então, isso vai ser muito importante que a gente entenda isso a partir de agora. Então, por que o aeróbio em jejum pode ser seguro para quem tem diabetes? Vamos lá. Vamos começar pelo que mais as pessoas se preocupam, com a hipoglicemia. Tenho certeza que você já ouviu que fazer exercício físico em jejum pode aumentar o risco de hipoglicemia. Muitos têm medo de cair a glicemia durante o exercício, mas o aeróbio em jejum existe uma vantagem muito importante. Normalmente, não há insulina rápida agindo, né? Não tem insulina ativa circulando no momento, porque a tua última refeição foi a tua janta, né? Pensando nesse contexto de jejum. Então, você não vai ter a insulina rápida circulando ali, aumentando as chances de você ter hipoglicemia. Olha só, nas aulas anteriores, eu sempre falo que a combinação perfeita para que você tenha uma hipoglicemia é combinar o exercício aeróbio de baixa intensidade e longa duração com a quantidade de insulina ativa que você tem, ou seja, com a quantidade de insulina que você ainda tem circulante dentro do teu organismo. Isso potencializa a resposta, né, a velocidade dessa ação da insulina, e isso faz com que os teus níveis de glicose, eles caiam de uma maneira muito mais rápido, podendo te levar a uma hipoglicemia severa. Mas nesse contexto aqui, não tem alimentação. Não tem alimentação. Então, você não precisa se preocupar quanto com isso, tá? Há uma maior resistência à ação da insulina por conta do fenômeno do alvorecer ou do amanhecer, tá? Então, esse fenômeno faz com que a gente prepare o nosso corpo, nossa, tá difícil aqui, amanhecer. O fenômeno do amanhecer ou do alvorecer, tá? Então, esse fenômeno aqui prepara o nosso corpo para que a gente acorde. E durante este processo de preparar o nosso corpo para acordar, o que acontece? Hormônios contrarreguladores da ação da insulina são liberados. Quais hormônios? Cortisol, principalmente, a adrenalina, a noradrenalina, mas o cortisol é o que realmente faz grande diferença aqui, porque é ele que vai fazer a gente acordar. Cortisol. E é ele que vai fazer o quê? Ele vai aumentar a resistência à ação da insulina, vai bater lá na porta do fígado, o fígado libera a glicose armazenada aí que você tem aí dentro, para que a gente acorde, para que a gente tenha maior disposição, para que a gente consiga ter mais energia. E é isso que acontece. Então, há um aumento na resistência à ação da insulina e, consequentemente, há um aumento da glicemia. Então, normalmente, as pessoas aqui, durante este período, ficam mais resistentes e acordam com hiper. Se você não consegue ajustar, como que você consegue melhorar isso? Com a dose da basal, tá? Basal bem ajustada. Então, a basal bem ajustada vai fazer com que esse fenômeno diminua e você acorde dentro da zona-alvo, tá? Então, isso é muito importante. Como você está com uma resistência à ação da insulina, você está com uma glicemia mais alta e você não está com a insulina rápida circulando, a chance de você ter uma hipoglicemia fazendo esse aeróbio é muito pequena.
E isso vai ser muito interessante para que a gente reduza essa hiperglicemia. Então, fazer exercícios aeróbios de baixa intensidade, longa duração em jejum é muito interessante para reduzir os efeitos do fenômeno. Isso vai ser de extrema importância. Então, aquele medo que você tinha de se exercitar em jejum, ele cai aqui por terra, quando você não tem quando você não tem insulina rápida circulando, tá? E quando você está com o fenômeno do alvorecer bem forte, isso vai ajudar a diminuir esse fenômeno, tá? Então, isso aqui pode ser uma estratégia muito interessante para que você já comece o dia ali voltando para a zona alvo, tá? Então, você começou com hiper por conta do fenômeno, então começar ali fazendo uma caminhadinha, fazendo um exercício de baixa intensidade, isso já vai favorecer muito para que você tenha glicemia dentro da zona alvo a partir do momento que você já acorda. Tudo certo por aqui? E agora eu quero te mostrar o que acontece com o corpo durante o aeróbio em jejum. Então, a gente sempre, nas aulas, eu gosto de deixar muito bem explicado. A gente explica o significado, a gente entende por que, pode ser interessante, o que acontece, depois a gente vai falar quais são os riscos e os cuidados, como que esse aeróbio você pode utilizar a seu favor e para quem é e para quem não é indicado, tá? Então, eu deixo muito bem explicado isso, porque tem que ficar muito bem explicado para não gerar dúvida, tá? Então, o que acontece no corpo durante o aeróbio em jejum, tá? Isso aqui a gente tem que deixar claro. O corpo começa a utilizar parte da energia que vem da gordura, porque não há fonte de carboidrato presente. Você está completamente sem se alimentar, né? Talvez o único carboidrato que esteja presente, talvez seja em pouca quantidade, seja da noite anterior, tá? Então, o corpo começa a usar parte da energia que vem da gordura. O corpo não tem a insulina ativa circulando. Então, o músculo não vai puxar de uma forma bem mais significativa essa glicose em excesso. Porque quando você tem uma insulina rápida circulando, esse processo de retirada de glicose através do músculo é muito mais rápido. Por isso que a chance da hipoglicemia é maior quando você combina o exercício aeróbico com a insulina ativa, tá? Então, é muito bom deixar claro. Então, isso diminui mais ainda o risco de você ter hipoglicemia. A resistência acontece, né, a resistência maior à ação da insulina por conta dos hormônios que são liberados, como eu falei anteriormente, cortisol, GH, aumentam a resistência e ajudam a evitar a hipoglicemia durante esse período. Então, pode encaixar muito bem o exercício aeróbio nesse contexto, tá? Então, desde que você tenha esse conhecimento, que você consiga utilizar ele ao teu favor, você consegue otimizar muito, mas muito o teu tratamento. E isso é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Eu quero deixar claro aqui alguns cuidados e alguns riscos que precisam ser levados em consideração e que você também precisa prestar um pouco mais de atenção, tá? Claro que não é 100% perfeito, obviamente, nada no diabetes é fixo, é tudo variável, depende de muitas variáveis. Então, a gente precisa entender que sim, isso pode sofrer algum tipo de influência de outros contextos, tá? Então, a gente precisa entender que há riscos, mas a gente precisa ficar seguro em relação a isso. Como que a gente fica seguro? Entendendo o contexto, entendendo tudo que a gente pode fazer para a prevenção, tá? Então, claro que não é perfeito e ainda existem cuidados importantes, né? Se você acordar com a glicemia ali abaixo de 100, o risco de hipoglicemia pode ser alto, porque você vai estar fazendo um exercício que tem uma tendência de queda na tua glicemia. Então, assim,
na glicemia. Então, pensando nesse contexto, qual seria o momento ideal para você fazer esse aeróbio em jejum? Quando você está sem a insulina rápida, com uma glicemia alta. Agora, quando você acorda dentro do alvo, ou então até mesmo abaixo de 100 ali, né? O alvo, lembrando, é entre 70 e 180, vamos supor que você acordou com 80, tá lindona a tua glicemia, 90, tá linda, né? Então, aí não há necessidade de utilizar o exercício aeróbio em jejum, pensando em controle glicêmico, tá? Por quê? Porque esse tipo de exercício vai promover uma queda na tua glicemia. Então, a chance de você ter uma hipoglicemia nesse contexto é grande. Agora, no contexto que eu falei anteriormente, onde há uma resistência maior à ação da insulina, onde você já acorda com a glicemia mais alta, fazer o exercício aeróbio pode ser uma estratégia muito interessante, tá? Muito interessante mesmo. Então, se você acordar com 250, né? Checar a cetona, como eu sempre falo aqui, eu sempre bato na tecla. Brasileiro não checa a cetona. Tá? Então, tem uma aula falando só sobre isso, se eu não me engano, é a 10ª, lá no canal do YouTube. Depois você pode dar uma olhadinha lá, entender como que funciona isso, como que verifica, como que checa, né? Mas é interessante que você tenha os teus sintomas ali bem, bem leves de hiperglicemia, né? Cheque a cetona sempre para prevenir, tá? Eu sempre sou do conceito da metodologia de prevenção. É sempre melhor prevenir um estágio do que tratar ele. É sempre melhor prevenir uma hipo, prevenir uma hiper, do que tratar uma hipo, do que tratar uma hiper, tá? Então, isso é muito importante. Chega a cetona, tá? Se acordar com isso aqui, com acima de 250, vai ser ótimo você fazer esse exercício aeróbio em jejum, porque você vai gerar uma tendência de queda e vai voltar para o alvo. Tá? Então, nesse contexto aqui, é muito inteligente. Alvo de glicemia. Pois vai ter a tendência de queda. Tá? Treinos mais longos, tá? Isso pode gerar ali uma tendência maior de queda. Então, se você ficar ali 1 hora e meia, né? A chance de cair ainda mais é maior. Quanto mais você prolonga essa atividade física e você mantém numa intensidade moderada ali, maior vai ser a velocidade de queda da tua glicemia. Então, é muito importante. Ou seja, o aeróbio em jejum, ele é seguro, mas sempre dentro do limite, tá? Então, sempre monitorando a glicemia, sempre verificando esse valor de glicemia, o contexto da glicemia. Vou bater na tecla novamente. Valor de glicemia sozinho não nos diz muita coisa para aprendizado em relação ao tratamento. O que é importante? Entender o contexto por trás daquele valor de glicemia. O valor de glicemia sozinho é uma foto da tua glicemia no momento. Ele não nos diz muita coisa, apenas o valor, tá? Então, você entender esse contexto é muito importante. Então, o aeróbio em jejum, ele é seguro a partir do momento que você pratica ele dentro do contexto correto. Isso é o mais importante. Então, eu quero que vocês saiam daqui sabendo que não vai ser legal, o risco de hipoglicemia vai ser maior. Se você acordar com a glicemia dentro da zona alva, ali perto de 100 até 80, então o risco vai ser grande de hipoglicemia. Onde que ele é bem inteligente, bem estratégico? Em glicemias maiores, tá? Em glicemias perto de hiperglicemia, em hiperglicemia, tá bom? E agora eu quero explicar como que você pode utilizar esse aeróbio em jejum ao seu favor, para que tudo isso comece a fazer sentido, tá? Então, mas antes de tudo, a gente sempre deve verificar o valor dessa glicemia antes de qualquer e todo tipo de exercício físico. A gente precisa ter um norte para começar. E a gente só tem esse norte sabendo o valor de glicemia. Não tem como treinar no escuro, não tem como fazer exercício de forma segura sem saber o valor prévio da glicemia antes de começar. Então, é muito importante. Glicemias dentro dessa faixa se tornam mais seguros para fazer o exercício físico, tá? Então, tente sempre chegar ali
perto desses valores aqui, para que você mantenha o controle glicêmico, permaneça mais tempo dentro da zona alta. Consequentemente, assim, você tem uma prática mais segura e você consegue reduzir ao longo do tempo a tua hemoglobina glicada, tá? Outro ponto importante, prefira exercícios leves e moderados neste período, de maior resistência em contexto de glicemia alta. Tá? Então, prefira exercícios leves, como caminhada, uma pedalada, né? Então, uma natação mais tranquila, uma corridinha leve. Isso tudo vai ajudar a reduzir essa tua glicemia nesse contexto de alta no período da manhã. E se você, eu não sei se você já pratica exercício físico ou não, mas se você está com hiperglicemia, faz o teste e depois manda lá para mim no Instagram ou no meu WhatsApp. Faz uma caminhadinha de 10 minutos quando você estiver com hiperglicemia. Você vai ver que já vai virar tendência, vai diminuir e você volta a ficar dentro do alvo. Eu brinco, né? Não tem fiasp no mundo que faça o efeito tão rápido de queda na glicemia quanto uma simples caminhada. Então, treinos mais curtos e leves, eles funcionam nesse objetivo de controle glicêmico, de fazer com que a glicemia volte para dentro da zona alvo. Então, priorize esse tipo de intensidade e duração durante esses períodos, durante esses momentos. Obviamente que vai variar muito do contexto, por exemplo, do valor da tua glicemia, essa quantidade de tempo na esteira, por exemplo. Então, se você está com 250, perto de 300, obviamente que talvez 10 minutos não seja suficiente, mas 15, 20 pode ser. Então, isso é muito individual e você precisa sempre fazer testes para entender como que o exercício físico responde de acordo com a tua glicemia, de acordo com aquele contexto que você está, tá? Sempre leve carboidratos simples de rápida absorção, independente se você está com hiperglicemia, independente de qualquer coisa, sempre leve os carboidratos simples de rápida absorção. Johanna, o que são os carboidratos simples de rápida absorção? Ó, eu estou dando um exemplo aqui. Opa. Isso aqui é melzinho, tá? Então, carboidratos simples de rápida absorção são todos os carboidratos, como mel, água com açúcar, carbogel, refrigerante com açúcar, suco de laranja, suco de uva, bala mole, gomete. Tudo isso vai fazer com que a tua glicemia suba de uma maneira muito rápida, te tirando de uma hipoglicemia, tá? Então, para todo momento que você for fazer exercício físico, sempre leve o teu açúcar para evitar a hipoglicemia. Isso é questão de segurança, para onde você for, principalmente em relação ao exercício físico, tá bom? Hidratar. Gente, poucas pessoas ficam bebendo água durante o exercício físico, mas em um momento de hiperglicemia, vocês acabam desidratando. Por quê? O nosso corpo ele é muito eficiente. Se você está com hiperglicemia, tem alta concentração de açúcar no sangue, o nosso corpo ele vai querer tirar esse açúcar de uma maneira muito eficiente, que é como? Com o xixi. Então, quando você está em hiperglicemia, aumenta a vontade de fazer xixi. E aí você vai fazendo xixi com bastante frequência, você vai perdendo sais minerais, eletrólitos, e aí você desidrata. Por isso que nesse contexto aqui é muito importante você se hidratar bem. Beber água, levar sua garrafinha, tá? Manter essa hidratação de uma maneira muito mais contínua e segura, te dando toda essa segurança, tá? Porque durante esse contexto de hiperglicemia, né? Deixa eu colocar aqui para vocês não se perderem. De hiper, acontece a desidratação. E aí aumenta a quantidade de vezes que você faz xixi. E aí você desidrata. E aí aumenta mais ainda a glicemia. E aí piora todos os sintomas. E aí você sente mais sede. Então, é uma bola de neve que vai acontecendo, tá? Observar a resposta individual da glicemia. Se você utiliza sensor, melhor ainda, tá? Cada pessoa responde de uma maneira diferente, numa velocidade diferente, com uma intensidade diferente. Entenda
Diabetes não é receita de bolo. O que funciona para um, provavelmente não vai funcionar para o outro. São tratamentos diferentes, são pessoas diferentes, são organismos totalmente diferentes que respondem de forma diferente. Então, assim, vai testando, anota. Eu sempre falo, gente, cria um diário glicêmico. Pode ser no celular, pode ser num caderno, pode ser no bloco de notas, onde for. Escreve o teu dia, descreve o teu dia. Assim você vai encontrar padrões de glicemia, padrões de contextos, e isso vai fazer com que você tenha uma prevenção muito mais assertiva de hiper e de hipo. Então, é muito importante, se você não faz ainda exercício físico pensando em melhorar aí teu tratamento, em sair de hiperglicemias, né, em melhorar o fenômeno do alvorecer, você tem que testar, observar a tua resposta individual. Aí, Johanna, não tem o sensor, o que eu faço? Verifica a tua glicemia antes, durante e depois do exercício. Faz a ponta de dedo. Por quê? Assim a gente vai ter um contexto do valor inicial, a resposta glicêmica durante. Então, você vai entender para onde que tua glicemia está indo. Então, por exemplo, está caindo, estou na velocidade, estou na intensidade, e na quantidade correta de tempo. Ok, para fazer minha glicemia cair. Não, não está caindo, só está estável, está aumentando mais ainda. Opa, vamos fazer algumas modificações. E depois, que a gente precisa entender para onde que a glicemia realmente foi. Isso vai trazer segurança e assertividade novamente para tratar o quê? Hipo ou hiper. Tá? Então, isso se faz muito necessário. Eu não sei se depois coloquem aqui no chat o que vocês acabam utilizando com maior frequência, se é sensor ou se é ponta de dedo, tá? Para eu entender também o contexto de vocês. Porque assim, eu falo, né? Verificar a glicemia antes, durante e depois. Tem muitas pessoas que recebem as fitinhas, né? Que faz ponta de dedo, e não tem nem por mês. E aí, só para exercício físico são 3, tá? Então, depois comentem aqui no chat, o que vocês acabam utilizando, se é sensor, se é ponta, tá? Qual sensor vocês estão utilizando. Isso é legal a gente entender o contexto e otimizando também os conteúdos da aula, pensando no nosso público mais frequente, tá? Para quem agora chegou um contexto, um tópico muito interessante da aula, né? Então, para quem é indicado e para quem não é indicado fazer o exercício, né, aeróbio em jejum no período aí da manhã, tá? Então, é bom para quem? Para quem tem medo de hipo, com certeza isso vai diminuir o teu medo, porque você vai estar fazendo em um contexto seguro, lembrando novamente, só para deixar claro, tá? O aeróbio em jejum, para quem acabou de entrar, é muito importante você realizar dentro do contexto de que você sofre bastante com o fenômeno do alvorecer, tem muita resistência à ação da insulina no período da manhã, a tua glicemia fica em hiper, então fazer o exercício aeróbio vai ser muito positivo para te tirar desse cenário, sensibilizar mais a ação da insulina e reduzir a tua glicemia e voltar para dentro da zona alta, tá? Então, para quem tem medo de fazer hipoglicemia, isso aqui é muito interessante. Tinha uma paciente, ela tinha pavor de hipoglicemia, ela teve uma hipo no meio da rua, em público, ela desmaiou, as pessoas não souberam como ajudar da melhor forma, mas graças a Deus ficou tudo bem, mas traumatizou. Ela não consegue nem andar, tipo, por exemplo, um pouquinho, porque ela sente que vai gerar uma hipoglicemia, ela já começa a se desesperar, sempre anda com carboidrato, então gera um trauma muito grande. Então, o melhor momento para a gente conseguir colocar esse exercício aeróbico que ela precisa fazer, todo mundo precisa fazer exercício aeróbico, né? A gente colocou no período da manhã e deu super certo, porque não estava gerando uma hiperglicemia, não, tá? Quem busca um treino leve, seguro, logo cedo, para começar bem o dia, então isso pode ser uma ótima opção para quem tem pouco tempo e para quem quer começar o dia de uma maneira muito mais saudável. E quem tem um bom monitoramento, né, e um bom controle. Então, favorece todo mundo que realmente queira melhorar no tratamento, queira otimizar o tratamento. Então, isso se torna muito interessante. Agora, para quem não é indicado, para quem não monitora de forma frequente essa glicemia, então não tem como a gente fazer de forma segura se a gente não monitora a glicemia, cai por terra, tá? Quem tem uma glicada, assim, isso no contexto
muito mais extremo, tá? Então, deixa eu colocar aqui porque que a gente colocou esse tópico. Em um contexto de diagnóstico recente, onde há muita variação, onde há muita variabilidade das doses, das glicemias, onde ainda não entende-se muito o contexto, não tem esse autoconhecimento, a glicada está lá em cima, tem muita instabilidade. Então, aqui, para deixar claro, é recém-diagnóstico, tá? Para deixar claro, tá? Quem acorda com muita hiperglicemia, tá? Então, quem acorda com muita hiperglicemia, isso vai ser muito interessante para que a gente volte para dentro da zona alvo, para a zona alvo, tá? Então, isso é muito importante. E quem treina pesado em jejum, para quem não é, né? Porque quem treina muito forte em jejum pode aumentar ainda mais o valor da glicemia por ser de alta intensidade e curta duração. E aí, em vez de abaixar, vai aumentar, pode entrar, enfim. Quem tem hipo, aqui é para quem não é. Opa, desculpa. Aqui é para quem não é. Não é indicado. Para quem acorda com hipo frequente, ou seja, a basal está desajustada, tá? Normalmente por conta da basal. Conclusão, turma! Conclusão dessa mais uma aula, hein? O aeróbio em jejum pode sim, eu quero que você saia dessa aula entendendo que o aeróbio em jejum pode sim ser uma ótima estratégia inteligente para quem tem diabetes tipo 1. Para quê? Para que a gente mantenha a glicemia dentro da zona alfa, mesmo num período de maior dificuldade, que é o período da manhã, por conta do fenômeno do alvorecer. Alguém sofre aqui bastante com o fenômeno do alvorecer? Quem está presente, né? Conta aqui para mim se a Luana, Renato, Elânia, Tayane sofre muito aí com o fenômeno do alvorecer na parte da manhã. Tá? Então, isso aqui pode ser uma ótima estratégia para vocês adotarem a partir de hoje, dando mais segurança para vocês. Tá? Então, aeróbio em jejum pode sim ser uma estratégia muito inteligente, tá? E ele é seguro porque não há insulina ativa, como eu falei anteriormente. A resistência maior à insulina pela manhã ajuda demais a tornar isso muito mais seguro. Necessário monitorar e ajustar a intensidade de duração. Isso para tudo, para qualquer tipo de exercício e em qualquer momento também. Tá? Então, isso é muito importante. Lembrando, tudo depende do contexto que a gente se encontra. Tá? Não vai querer fazer aeróbio em jejum quando você estiver com uma glicemia mais baixa, perto de 100 ali, tá? Isso não vai ser interessante, a chance de você ter uma hipoglicemia é muito alta, tá? É muito alta mesmo. Então, isso se torna uma estratégia bem interessante para vocês. Final da aula, turma! Não sei se vocês têm alguma dúvida, coloca aí no chat, tá? Mas, novamente, reforçando, se você quiser entender como que está o teu tratamento hoje, não consegue reduzir a tua hemoglobina glicada, quer melhorar e otimizar o teu tratamento, não sabe por onde começar? Olha só, você tem uma oportunidade única a partir de agora. Primeiro, você tem que estar aqui toda terça-feira para que você possa se aprofundar mais ainda nos conteúdos em relação a diabetes. A gente não fala apenas de exercício físico, a gente abrange o tratamento como um todo. Então, é muito importante que você esteja aqui de forma presente toda terça-feira às 19 horas. E para isso, vou deixar um link aqui de cadastro na aula. Vocês que estão presentes na aula podem compartilhar em grupos para que mais pessoas possam participar. Agora, me manda também lá no direct ou no meu próprio WhatsApp, para vocês que estão no grupo e têm o meu contato, como que foi a aula, se tem alguma dúvida, se a aula te ajudou de alguma forma. E para aquele momento que eu falei que você quer otimizar o tratamento, não sabe por onde começar, não sabe por que a glicada está alta, está perdido, quer entender o que você tem feito que está dando certo, o que está dando errado, faça um mapeamento estratégico da glicada, concorra a um mapeamento estratégico da glicada. O link eu também vou deixar aqui, o mapeamento, a gente vai analisar 7 pilares do tratamento para entender como que está o funcionamento de cada um desses pilares, e depois do mapeamento a gente te entrega um plano de ação para que você comece a executar as ações que a gente conversou durante o mapeamento. É a sua chance de conseguir olhar para o teu tratamento de uma forma muito profunda, entender o que vem dando certo, o que vem dando errado. Então, se isso faz sentido para ti, se inscreve, o link está aqui embaixo.
Então, você também vai ter acesso a isso. Você também pode compartilhar, enfim, a gente vai analisar as respostas e a gente seleciona. Não é todo mundo que a gente consegue atender, porque muitas pessoas respondem e outras não bate as informações, né? Elas se chocam, talvez não é tão interessante assim para aquele momento a gente realizar o mapeamento, mas é uma oportunidade única que você vai ter aí 1 hora e 15 de sessão individual comigo, tá? E comigo. Então, isso pode ser uma oportunidade única de você acelerar o teu tratamento e conseguir a tão sonhada glicada abaixo de 7. Eu gostaria novamente de agradecer a presença de cada uma de vocês aqui nessa aula, tá? Então, eu fico extremamente feliz de verem vocês tão presentes a cada terça-feira aqui. Nossa última aula do mês de setembro, finalizamos aí 12 aulas já, 12 semanas, 3 meses fazendo aula aqui de forma gratuita, de 40 a 1 hora, tá? Então, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, aprofundando nos temas. Muito obrigado. Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp, tá? Me chama no WhatsApp, tira a dúvida, que eu estarei à total disposição de vocês. Então, até terça que vem. Um beijo, boas glicemias e boa semana pra gente. Tchau, tchau, gente.